Boa noite a todos, meus irmãos. Que bom que conseguimos chegar até aqui, nessa noite fria, né? Que a gente veio cheio de roupa, eu digo que a gente vai ficando meio pamonha, cheio de camada, até para se mexer, às vezes, dá um pouquinho de trabalho. Mas faz parte da nossa lida. Um dia porque está frio, outro dia porque está calor, mas ainda aqui nós temos as temperaturas suportáveis. E, graças a Deus, temos roupa para vestir, alimento para comer, coberta para dormir quentinho, porque a gente, quando está com pouca coberta, a gente acorda a noite inteira, né? Às vezes a gente acorda porque fica com preguiça de levantar para ir pegar, mas deixa já no pezinho da cama ali que fica jóia. A nossa conversa de hoje é a missão dos pais. Vamos encarar essa missão dos pais pensando que nós estamos encarnados num planeta de provas e expiações. Vai ter as suas facilidades, mas também vai ter as suas dificuldades. Às vezes, como mães, como pai, nós pensamos que tudo o que acontece, a responsabilidade é nossa. E não é bem assim. O que acontece de bom é responsabilidade nossa. Às vezes o que acontece de ruim não é só responsabilidade nossa. Nós temos que lembrar sempre que nossos filhos são espíritos, que como nós, eles também têm liberdade de escolha, livre arbítrio. E qual é a nossa missão aqui? Recebê-los da melhor forma possível, dar a essa oportunidade a eles, porque nós também poderíamos recusar, dizer, não, eu não quero ter filhos, não vou recebê-los. A gente se esquece do compromisso que a gente fez lá, mas a gente tem livre-arbítrio aqui. E não seria só pai e mãe biológico, de coração, aqueles que são responsáveis, às vezes por criar, né? Crianças que são oriundos da família ou não, que trouxeram para si e pegaram essa responsabilidade. Tudo isso vem no nosso caminho para que nós tenhamos a oportunidade de fazer o bem no limite das nossas forças. Muitas vezes a gente se pergunta, mas por que um filho é tão tranquilo e o outro é tão difícil? Mais uma vez, nós vamos responder que cada um de nós tem a sua individualidade, a sua subjetividade, as suas essências, as suas dívidas pretéritas e viemos para cá para aperfeiçoar nós pais, né, na condição de hoje, mãe, e nós filhos. Uma coisa ao longo da minha vida eu fui aprendendo. Eu penso que eu aprendi a ser filha quando eu fui mãe. Porque até então a gente era, mas não era tão assim. Sei, a gente tem aquela fase do rebelde sem causa, que a gente acha chato, que pai e mãe não têm razão. Muito tempo depois a gente descobre que bom que eles nos colocaram alguns freios, que bom que eles não deixaram a gente ir em alguns lugares, e que bom que eles foram exemplos de honestidade, de caráter, porque de uma certa idade em diante, essa responsabilidade não é mais deles, e sim nossas, como filhos, de usar o nosso livre-arbítrio e de controlar as nossas más tendências. Porque a gente na Terra, a gente sempre tem a mania de julgar e de achar culpado. E não é bem assim. Todos nós temos a nossa responsabilidade, mas todos nós somos espíritos que viemos provacionar, expiar aqui na Terra. Normalmente, nós reencarnamos no mesmo seio familiar, muitas vezes, para resgatar os laços, as aprendizagens que nós precisamos nesse meio. Mas pode a gente nascer também numa família que não tem nada a ver conosco? Pode. Depende da nossa prova.
depende do nosso projeto reencarnatório. Porque a gente adora dizer assim, ai, não tenho nada a ver com essa família, me sinto um estranho no ninho. A gente tem essas maniazinhas bobas. E nós sabemos que alguém erra de endereço quando vai reencarnar? Não. Deus é perfeito, bom e justo. E tem uma equipe inteira no departamento reencarnatório fazendo o nosso projeto de reencarnação. Então não existe erro. Nós vamos estar na família, com o pai, com a mãe, com os irmãos, com os parentes que nós temos que estar para aprender, para burilar os nossos defeitos e para fazer o bem, ajudando uns aos outros. Aí a gente pensa, mas até aquele parente lá difícil, aquele principalmente. Eu às vezes, está me dando um ataque de calor, eu às vezes também penso assim, não, mas isso não pode ser. Nossa, uma família tão assim, legalzinha. Aí vem fulano, não tem nada a ver. Prova. Um dos fundadores dessa casa, seu Ailton Firmino, ele dizia assim, vocês querem escolher obsessores? Quem vocês que pensam que são? Porque nós temos os encarnados e os desencarnados. E às vezes a gente diz, eu não quero conviver com fulano. Querida, alguma coisa, se ele está no teu caminho, você tem que aprender. Vamos aqui à missão dos pais. Pode-se considerar como missão a paternidade? É sem contestação possível uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Então, nós sabemos que a paternidade é uma missão, assim como a maternidade, e sabemos da responsabilidade e o dever de garantir o futuro daquelas pessoas que foram confiadas a nós. Kardec, no Livro dos Espíritos. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e dedicada, que torna propício todas as impressões. E aí nós vamos perceber o quê? Que uma das melhores formas de educar é o exemplo. E isso nós vimos no nosso dia a dia. Porque a gente diz assim para os filhos, não pode mentir, tem que falar a verdade para a mãe. Aí alguém chama a gente lá na frente e tu diz para ele, vai lá e diz que a mãe não está. Isso não é mentir? É mentir? Aí a figura, que a gente tem uns filhos figura. A minha mãe disse para eu dizer que ela não está. Lindo para nós, né? Lindo. Aí a gente ensina que nós não devemos ser egoístas, que nós não devemos ter vícios. Mas como é que nós nos comportamos na frente dos nossos filhos? Nós somos ou não egoístas? Nós temos ou não vícios físicos ou morais? Essa é a nossa responsabilidade. Nós somos maledicentes, nós somos invejosos, nós damos ataque de raiva? Damos. Dependendo do dia, a gente dá. Dependendo da situação, não é qualquer situaçãozinha, mas uma situação limite, a gente não estoura? Estoura, cada um do seu jeito. Se a gente não estoura, mas a gente engole aquele sapo, e as patinhas ficam aqui, ó, coçando, e a gente quer falar. A gente reza, a gente pede. Muitas vezes a gente consegue deglutir, digerir uma ofensa, e outras vezes não. Aí a gente é vingativo. Não vou dizer nada agora, mas deixa. Deixa que vai ter a hora certa, eu quero dizer tudo de novo. Olha como a gente é. Nós somos estes. E, principalmente em relação aos filhos, nós temos que tomar um cuidado muito grande de não dar e não jogar para eles a responsabilidade das nossas frustrações.
Às vezes eu escuto muito de pais, não, porque eu não tive nada disso, então eu quero dar tudo isso para ele. Mas dar o material e o sem limite, às vezes é perigoso. Ah, ele fala isso aí, mas é da boca para fora. Será? Se uma criança tem uma má tendência, cabe a nós conversar, corrigir, mostrar e dar o exemplo. Muitas vezes existe um relacionamento difícil entre pais e filhos porque são extremamente parecidos no temperamento e extremamente parecidos vão bater de frente. Outras vezes, nós não nos responsabilizamos o quanto deveríamos. Porque tem responsabilidade, sim, de formar a personalidade nos primeiros anos de vida de uma criança, mostrando a diferença do que é certo, do que é errado, do que pode, do que não pode. É aquilo que nós chamamos de limites, que é tão difícil atualmente. Mas às vezes, como pais e mães, nós temos dificuldades de dar limite. Por quê? Porque nós não temos. Nós não temos limites para falar, para ouvir, para comer, para gastar, para vestir, para beber e assim vai por diante. Como é que nós queremos dar uma coisa que nós não temos para os nossos filhos? É uma responsabilidade nossa. A tarefa de pai e mãe não é fácil, mas também não podemos torná-la mais difícil do que já é. É uma bênção a paternidade, a maternidade, sim. Muitas vezes a pessoa não passa pela experiência da maternidade ou da paternidade, mas ela se responsabiliza por parentes, por outras pessoas que vão agregando a família, que é uma forma maravilhosa também de ajudar na condução e na educação desse espírito que ainda está numa fase inicial. E, vamos lá. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que formar o caráter de um filho. Aquilo que eu acabei de falar. As pessoas querem dar coisas materiais, arrumar, é o melhor, o mais bonito da festa, mais arrumada, mas esquecem de dar o principal, o caráter, o bom senso, a educação, o limite, ensinar respeito, solidariedade, falar a verdade, corrigir, não mexer no que não é do seu, no que é dos outros. Esta é uma tarefa que ela é diária no nosso dia a dia. Sem falar quando os pais começam a passar para os filhos a frustração. Ah, eu não fui médico, mas eu quero que tu seja. Ah, eu não fui engenheiro, mas eu quero que tu seja. E às vezes a criança não tem a menor vocação para nenhuma dessas áreas. Ela veio cumprir outras coisas. Quantos adolescentes eu já atendi dizendo, ah, meu pai tem empresa, ele quer que eu faça administração, mas eu gosto de música. Então nós temos que também ter este freio. É claro que nós queremos que os nossos filhos tenham boas colocações, que estudem, que valorizem, mas nós não podemos imprimir o nosso desejo na vida dele. Se você não foi médico, porque você não quis, porque você não estudou, ou porque você não teve oportunidade. Mas não é porque agora você tem uma oportunidade financeira que seu filho tem que ser aquilo que você não conseguiu ser. Seja médico, advogado, engenheiro, professor, enfim. Então nós temos que cuidar nessa formação do caráter, cuidar daquilo que ele também traz de vidas passadas. Qualidades vai trazer defeitos, assim como nós trouxemos na nossa vez de reencarnar. Depois, se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda
e partilharão do sofrimento do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. E isso nós temos que tomar muito cuidado. Os nossos avós já diziam uma frase bem popular: é de pequeno que se torce o pepino. E tem coisas que nós já temos que ir ensinando desde sempre, já na primeira infância. Quem convive com crianças, com adolescentes, sabe que eles vão apresentando muito cedo, assim como nós apresentamos também, as nossas más tendências. Tem criança que mente, sabe assim, barbaramente. Tem criança que rouba, tem criança que é agressiva. Então, tudo isso, nós pais e mães, temos que entender, corrigir, tratar. Quem trabalha no ambiente escolar sente isso todos os dias. Meu pacotinho de amor não fez isso. Não, mas em casa ele não é assim. É uma criança ótima, calma. Então a gente tá com o filho de outra pessoa, né? Porque o seu pacotinho de amor aqui é tudo isso e mais um pouco. Isso quando a mãe tá falando e a criança mesmo não desmente a mãe. Não, mãe, eu sou. Tu te lembras que eu fiz isso? Oi? Então nós não podemos tapar o sol com a peneira. Só que para nós termos essa visão, nós também precisamos nos conhecer. Porque nos conhecendo, nós vamos saber o que nós temos de bom, o que nós podemos melhorar e aquilo que nos atrapalha a evolução. Assim, vamos saber também perceber, enxergar nos nossos filhos ou por aqueles que nós somos responsáveis, estas más tendências que nós precisamos burilar, que nós precisamos modificar. É uma tarefa árdua? Sempre, mas é uma tarefa possível. São responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? Não. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais, se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Quem de nós, pai, mãe, responsável, não sofre ao saber que ofereceu exemplo de caráter, de bondade, de lisura, enfim, e vê que em um determinado momento da vida, esse filho vai por uma outra vereda, vai por um outro caminho. Todos nós vamos sofrer, porque os laços de amor que nos unem são maiores do que aqui. Não é à toa que nós vamos estar em determinada família. Mas essa responsabilidade de poder ter criado, ter dado exemplo, ter procurado mostrar o caminho do bem, ter seguido este caminho com retidão, não nos faz responsável por uma pessoa que a partir, sei lá, de 20 anos, mais ou menos, né, 18, sei lá, 17, que entra na adolescência, como diz o pessoal aqui, resolve descambar. Que não é assim? É. Nós, pais e mães, vamos ter a consciência tranquila. Esta é a nossa tarefa, de que fizemos o melhor no limite das nossas forças, que fomos corrigindo lá atrás, desde sempre, essas más tendências, esses defeitos. Mas, quando o espírito reencarnado assume a sua verdadeira personalidade, muitas vezes ele vai ter reações que ninguém esperava. E não adianta puxar essa culpa para o pai ou para a mãe. Quantas famílias nós conhecemos que os pais e as mães são ótimos, pessoas comuns, um caráter ilibado, mas que os filhos não são. Não conseguiram estes ser reencarnados aprender, entender nada. É sofrimento? É. É uma prova imensa para o ser que reencarna, para este filho, para os pais, normalmente para a família inteira.
Então, se um filho se torna homem de bem, não obstante a negligência ou maus exemplos de seu pai, tiram estes daí algum proveito? Não, né? Tiram estes daí algum proveito? Não. Deus é justo. Se, apesar dos pais não passarem bons exemplos, não passarem condutas ilibadas, mas mesmo assim, este ser que reencarnou ali se torna um homem de bem, o mérito é dele, da espiritualidade e também dos pais. Porque ele pode ter percebido nos erros dos pais que não é aquilo que ele quer para ele. Porque livre-arbítrio, discernimento, todos temos. E muitas vezes, um espírito mais evoluído até do que os pais reencarna ali para ser um exemplo. Aqui na Casa Espírita nós conhecemos algumas famílias que são as crianças que convidam para vir para a Casa Espírita, que convidam para fazer o Evangelho no lar, que convidam que sejam trazidas para a evangelização. Nós temos. Ah, mas esses pais estão errados? Não, o despertar deles foi por aí. Eles vão ter, sim, o livre-arbítrio de trazer ou não, de querer vir ou não, tanto para a Casa Espírita quanto para qualquer igreja. Então, olha a nossa responsabilidade. Olha a diferença. Ah, Josi, mas tem filhos que a gente tem mais afinidade e tem filhos que a gente tem menos afinidade. Lógico. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Vamos ter as simpatias, as antipatias, as afinidades, as rejeições. Tudo isso faz parte do projeto reencarnatório, do nosso roteiro dentro daquela família. O lugar onde mais se aprende é na família. Porque é ali o nosso desafio diário. Ah, então quando eu tenho mais afinidade, eu vejo que é mais fácil. Claro. E não só na família, em toda a nossa vivência. Que bom que nós vivêssemos só com pessoas que nós temos afinidade. É assim? Não. Então a família já é o primeiro treino para a gente ver que não, que temos afinidade com muitos, mas que tem alguns que nós não temos. E isso é para quê mesmo? Para nós treinarmos a nossa paciência, a nossa perseverança, percebermos que as pessoas são diferentes, que têm opiniões diferentes, vontades diferentes, e que nós temos que saber respeitar. Qual é o filho que vai pensar igualzinho a uma mãe ou um pai? Nenhum. Porque ele é um ser diferente. Ele tem uma vivência histórica como sujeito agente aqui diferente. Ele traz de vidas passadas experiências diferentes. Então ele é um ser único, como são cada um de nós. Às vezes a gente tem dificuldade para entender isso, a gente quer que eles pensem como a gente, que concordem com a gente, né? E aí a gente vai percebendo que não é assim. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos de vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos é confiada, cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprides. Claro, esse espírito que vem reencarnar no nosso seio familiar, juntamente a nós, ele vem para um aprendizado. Ele não é nossa posse. Ninguém é de ninguém. Então, o filho não é meu, a filha não é minha. Ele está comigo nessa experiência terrena. Aqui eu tenho o papel de mãe ou de pai e ele de filho. Mas nessa ciranda reencarnatória, nós já podemos ter trocado muitas vezes de lugar. Muitas vezes somos mãe, muitas vezes somos filhos, muitas vezes somos pai, outras vezes somos filhos.
Eu lembro que o meu irmão do meio, ele dizia para o meu pai assim, deixa, ele era pequenininho na época. Quando eu ficar grande e tu ficar pequeno e a gente vai para um outro lugar que não é aqui, tu vai ver só o que eu vou fazer contigo. Porque eles brigavam, se desentendiam. E aí vinha, né, essas frases, essa reminiscência, ele mal falava. Então, nós precisamos compreender que esses laços não são de agora. São laços que nós viemos trazendo. E muitas vezes, pessoas em vidas pregressas que nós tivemos muita dificuldade, vai encarnar como nossa mãe, como nosso filho, para quê? Para resgatar laços de amor. Que é difícil, porque é fácil ter laço de amor com quem é fácil de lidar, mas com quem é difícil. O amor de mãe e pai é uma versão maior na Terra do que é amor. Se nós que somos imperfeitos, como pais e mães, amamos desse jeito, imagina Deus, que é perfeito, bom e onipotente, o quanto não nos ama. E Ele vê todas as nossas falhas. E mesmo assim não deixa de nos amar. E mesmo assim não deixa de nos proteger. Igualmente, nós fizemos com nossos filhos. Muitas vezes nós magoamos a eles, muitas. Muitas vezes eles magoam a nós, muitas. E é esse exercício de perdoar, de compreender, de dar um tempo. A gente tá meio bicudo um com o outro? Tá. Eu passo por isso, tem 3. Vira e mexe, um tá emburrado comigo e eu tô emburrado com um deles. Faz parte. Né? Porque nós também temos personalidades e defeitos que nós temos dificuldades de ceder. E eles igualmente, porque até se parecem muito conosco, foram criados por nós. Quer ver quando a gente tem filha mulher, né? 2 rainhas dentro de um castelo não é fácil. Pai e filho, mais de um rei dentro de um castelo não é fácil. Mas nós exercitamos diariamente. Muitas vezes, quando eu vou para a casa de algum deles, ou quando eles vêm para minha casa, eu já rezo. Para eu ter paciência, para eles vir calmo, para ele vir tranquilo. Rezo muito que Deus acalme aquele coração, que às vezes por telefone já vem me dizendo desaforo. Não é assim na casa de vocês, na minha é. Que eu digo vontade de dizer, olha, volta, nem aparece aqui. É assim, gente. O nosso dia a dia é esse. Ou então eles querem fazer um elogio, mas eles são imaturos e bobinhos. Mãe, vem aqui, estás tão compacto, vai me chamar de gorda. Para, né? Ou então a gente às vezes bota um cabelo postiço, uma colinha. Meu Deus, mãe, vai tirar isso? Estás igual um traveco? Olha a grossura. Mas esses são nossos filhos e são eles que nós criamos desse jeito. A gente vai se ofender, se magoar, eu não dou gosto de rir na frente deles, porque daí vão ficar mais folgados. Mas que eu acho graça, acho. Eu também dizia. Nós também fomos assim, só que de outro tempo, que na época de alguns que são adolescentes há mais tempo que nem eu, a gente não podia dizer nada, né? Senão de brinde já perdi os dentes. Ou ficava de castigo, eu dizia o seguinte, meu Deus, eu vou passar a minha vida de castigo? Mas hoje nós temos diálogo, liberdade, para dizermos às vezes alguma coisa até que não devemos uns para os outros. Mas a nossa responsabilidade é aproximá-los do caminho do bem de Deus o máximo possível. Os vossos cuidados e a educação que lhes dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? O que é que nós vamos responder? O que é que nós teremos nas nossas mãos para responder? Eu fiz o melhor possível, dentro e até às vezes acima da minha possibilidade, tentando acertar? Sim. Tomara que nós tenhamos esse sim. Ou nós vamos dizer, olha, tentei.
Fulaninha era difícil, desde pequeno já não tinha muita paciência, então criei assim. Pode ser que a gente responda isso. Cada um vai responder. É individual, mas é importante que nós possamos fazer por eles o bem no limite das nossas forças. E às vezes o limite das nossas forças é calar em determinados momentos. Não é reagir, não é responder. É compreender e se perguntar quem é o adulto da história. Quem é o mais velho e mais adulto da história? Sou eu. Então eu tenho que compreender. Compreender não é deixar fazer o que quiser. Compreender é entender por que aquele filho, aquela filha está reagindo daquela maneira. Ninguém toma determinadas atitudes do nada. Às vezes, o que o nosso filho, a nossa filha está precisando é de prece, para que ele torne a pegar o caminho de luz novamente. Todos nós passamos por momentos difíceis nas nossas vidas. E os nossos filhos, como espíritos, num planeta num planeta de prova e expiação, não vão ser diferentes. Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Se eu não dei oportunidade, se eu não deixei, muitas vezes a criança ler, estudar, aprender, ir comigo, ter uma religião, essa responsabilidade é minha. Eu não propiciei que esse espírito tivesse progresso. Em que área? Na área do conhecimento. Eu não dei exemplo suficiente. Mas isso, se eu fizer, de livre-arbítrio, de má vontade, que a maioria dos pais não é isso que faz. Quer que o seu filho cresça, que estude, que seja alguém, que tenha uma religião, que forme sua família. Não é isso que nós pensamos? Sim. Então, vós mesmos, assediados de remorsos, pedireis vós que vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitarei para vós e para ele outra encarnação, em que o cerqueis de melhores cuidados e em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com seu amor. Então, olha aí, quando a gente não cumpre a nossa parte direitinho numa reencarnação, aqui na palestra de hoje, como pai e filho, mas tem várias outras situações neste cenário reencarnatório. O que acontece mesmo? A gente volta para reparar. É isso. Seja com filho, com pai, com marido, com sogra, com genro, com quem for. Sério? Sério. Quando eu estava preparando essa palestra, pensei bastante. Olha, voltando. Já pensou se fulano vem como meu pai, ou então se eu sou a mãe de fulana? Essa é a ciranda. Né? Não escorraceis, pois, a criancinha que repele sua mãe, nem a que vos paga com a ingratidão, não foi o acaso que a fez assim, e que vô-la deu. A criança, o filho, que vai vir para nós, é de acordo com o nosso merecimento, com o merecimento do bebê e com a necessidade reencarnatória de provacionar. Não existe acaso. E esse negócio de mãe ter preferência por filho é muito feio, tá? Embora muitas vezes a gente não tenha, mas os filhos acham que a gente tem. Ai, para ela, olha só. Ai, para ele, uma necessidade, uma carência, um ciúminho, mas que tem que ser trabalhado já na infância também, porque senão se torna um adolescente inconveniente, chato, e um adulto carente que vai preencher a sua carência, sabe Deus com o quê, né? Temos que trabalhar todas essas questões. Imperfeita intuição do passado se revela, do qual podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido,
que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. É este olhar que nós temos que ter com os nossos filhos difíceis, com os nossos parentes difíceis. E às vezes a gente acha assim, ai, só pode ter sido o meu inimigo do passado. Nós, espíritos, temos essas manias, né? Vamos tirando. Muitas vezes somos nós que perseguimos, que fomos inimigos desse ser. Por isso essa dificuldade de relacionamento. E o universo, as leis divinas, vão fazer com que a gente se aproxime para resgatar ou para expiar, provacionar ou aprender aquela dificuldade. Então, quanto melhor nós fizermos as nossas funções, a nossa atribuição, melhores reencarnações teremos. E melhores reencarnações terão nos seios familiares que nós viermos reencarnar. Às vezes a gente reclama da cidade, do país, do vizinho. Lembre-se, sempre pode ser pior. Então vamos começar a ser gratos. Moramos num país que não tem guerra, que bom. Pelo menos essa guerra armada, né? Declarada de uma nação para outra. Temos qualidade de vida, temos possibilidade de emprego. É claro que vamos ter dificuldade, que poderiam ter mais políticas públicas e assistenciais para a população. Mas no meu raio de ação, no seu raio de ação, o que é que você está fazendo para isso? Porque nós não temos que apontar o dedo, porque o governo não faz. E o que é que nós fizemos? Dentro das nossas possibilidades. Né? Qual é o projeto que nós criamos? Qual é a benfeitoria na nossa comunidade, na nossa família que nós fizemos? Depende de nós. Essa é a bagagem que nós vamos levar para a parte espiritual, porque aqui nós só vamos estar de passagem. Então, mais uma e encerramos, porque essa palestra é longa, dá uns 3 dias de palestra. Mães, abraçai o filho que vos dá desgostos e dizei convosco mesmas, um de nós dois é culpado. Fazei-vos merecedoras dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Quando a gente fala de filho, de família, sempre toca um pouquinho no nosso coração. É esse amor doido, materno, paterno. Vamos rezar se nós temos dificuldades de relacionamentos. Vamos rogar a Deus misericórdia por nós, pais e mães, pelos nossos filhos. Havemos de ser ouvido, porque Deus sempre nos diz que sofrimento na terra tem dia e hora para acabar. E vamos agradecer a bênção da maternidade e da paternidade. Podemos dar oportunidade para outros seres, assim como nós tivemos, reencarnar. A missão de um pai e de uma mãe é grande, poderosa. E se Deus, que é nosso Pai perfeito, nos perdoa, nos dá aconchego e acolhimento, vamos tentar cada vez ser mais e melhores para os nossos filhos. Muito obrigada, boa noite a todos. Espero que nós saiamos daqui muito melhores do que chegamos. Obrigada.